competir, pensam em continuar com suco ou irão parar e seguir natural? É disso que vamos falar nesse vídeo completo. Rafael Brandão, Júlio Balestrin e Zancanelli falam aqui o que é que eles planejam para a aposentadoria. Será que eles vão parar com os esteroides anabolizantes, famoso suco, ou não? Será que eles pretendem continuar gigante? O que é que eles têm a dizer sobre isso? E eu achei um assunto bem pertinente, porque muita gente pensa só no agora, né? E no depois, né? Como é que vai ficar a saúde? Como é que vão ficar as coisas? Será que eu quero ficar com esse estilo de vida aqui pro resto da minha vida ou não? Quero outra coisa, quero ser mais livre, não depender de esteroide. E eu trouxe aqui esse vídeo completo pra gente poder reagir e falar algumas coisas pertinentes do ponto de vista médico. Lembrando, é claro, deixar sempre teu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Gabriel, quero que você reaja a determinado tipo de situação que aconteceu no meu Maromba. Você vai deixar nos comentários e eu vou eventualmente ler e tá reagindo pra gente comentar juntos aqui, porque esse canal aqui é nosso. Beleza? Vamos lá. Eu posso responder primeiro? Vai. Eu acho que quando eu parar, falar encerrei, parei de competir. Eu vou ficar alguns anos sem fazer o uso, a não ser que eu precise pra manter meu nível de testosterona. É o que eu quero, mano. Tá bom. Tem ninguém acreditando nisso, né? Mas bacana, né? Tem muita gente que tem o pensamento de usar pro resto da vida. E eu vejo gente que não é atleta, gente que nem vive disso e nem precisa disso, pensando em usar esteroide suprafisiológico pro resto da vida. Já o Brandão, né, que é um dos representantes da categoria Open aqui no Brasil, tá dizendo que, pelo menos na mentalidade dele, no pensamento dele, tô vendo que ele vai fazer isso não, tá, gente? Ele tá dizendo que, a partir do momento que ele se aposentar, ele vai tentar ficar natural o máximo de tempo possível. Gabriel, existe a chance, por exemplo, dele, ao tentar suspender o esteroide, não conseguir reativar o eixo hormonal dele, mesmo fazendo uma boa TPC? Cara, existe sempre a chance porque ele vai, dependendo da idade que ele for parar, né? Ele ficou muitos anos com o eixo inibido, né? E talvez seja mais difícil para ele voltar, né? As células ali do testículo vão começando a perder a sua funcionalidade quando ele fica inibido por muito tempo. Mas, né, considerando que ele consiga, ele pode, por exemplo, ficar natural ou, eventualmente, usar uma dose de reposição, que seria elas por elas, né? Porque ele iria manter o nível fisiológico, beleza? Beleza. É o que eu quero. Conseguiu outra coisa. Conseguiu, não sei, mas é o que eu quero. Faz sentido. Eu tenho vontade de parar, mas... Já gaguei. Não. Fala assim que quando eu... Não vou ficar natural. Galera ri porque, assim, talvez você não esteja habituado, né? E aí pensa, esses caras são um bando de bombados. Gente, assim, por isso que eu digo, não entre nesse meio se você não sabe bem o que você tá fazendo, o que você quer. Porque é difícil parar, por quê? Porque você se sente bem, você ganha desempenho, sua recuperação melhora, tipo, muita coisa positiva acontece. Lógico que tem os efeitos colaterais. Mas, se não fosse uma coisa boa, não tinha muita gente querendo utilizar, né? Então, como qualquer outra droga, tem sim seus desafios na hora de parar. Inclusive, a dependência é um grande problema que a gente tem dentro do contexto de uso de esteroide anabolizante. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? A galera subestima muito essa parte da dependência, muita gente não se vê como dependente, mas eles são verdadeiros, né, indivíduos que estão presos nesse meio e não conseguem sair de jeito nenhum. Então tem muitas vezes que o cara tá utilizando e às vezes nem tá treinando bem e não tá parando de utilizar porque ele tem medo de parar, perder o resultado ou sentir algum tipo de sintoma nesse sentido. Então a gente tem que ter muito cuidado, tratar com muita cautela esse tipo de assunto. Inclusive, se você quiser se aprofundar sobre esse meio aqui que envolve esteroide anabolizante com ética, com assertividade, com conhecimento de verdade, te convido a conhecer meu curso, né, Guia do Anabolismo Consciente, tá certo? Onde eu vou falar ali, do ponto de vista médico, o que é mais importante para tratar o usuário de esteroides. Se você, né, quer só se aprofundar, aprender mais, também te convido, né, de um jeito mais acessível, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico, tudo bem? Vamos lá. Não vai. Cara, mas na verdade, mano, a gente tá 10 anos aí, acostumado com o nível de testosterona quanto? A gente vai sentir muito. Tomar do jeito que a gente toma pra competir. Testosterona vai ter pro resto da minha vida. Então, é isso. Uma dose. É, pronto. Testosterona é suco. Então é suco, Fato. Não, é isso que eu penso também. É um quisuco. Eu vou querer manter... Testosterona é um quisuco. Tanque. É o suco nosso de cada dia. É. Então assim, eu penso em manter nível de testosterona mais alto. Entendeu? Pra sempre. Pra sempre. O Zancanelli já é diferente, né? Ele quer manter nível de testosterona mais alto pra sempre, mas eu imagino que não, logicamente, né? Dentro da faixa que ele usa hoje para ser um atleta de fisiculturismo. Então, por exemplo, dentro do ser atleta de fisiculturismo, ele usa gramas de esteroide. Sei lá, não sei quanto é que ele usa, né? Mas vamos dizer que ele usa 2 gramas de esteroide. Aí ele passaria, por exemplo, para 200 miligramas por semana. Ainda seria uma dose suprafisiológica, mas seria um agravo menor do que ele está passando hoje. Isso aí ainda assim vai causar problema para a saúde dele? Lógico que vai, tá?
principalmente saúde cardiovascular. Então, eu acredito que ele já esteja fazendo acompanhamento da saúde cardiovascular, provavelmente já está tomando medicamento, muitas vezes os fisiculturistas já estão tomando medicamento para insuficiência cardíaca, tá certo? E para hipertensão, muitos deles já fazem, não sei o caso dele especificamente, mas muitas vezes acaba sendo isso, né? Dar uma pancada e tentar amenizar, mas sabendo que não tem como evitar o dano 100%, tá bom? Mas sabe o que eu tenho vontade, cara, de quando eu aposentar, provavelmente o Rafa também tem essa vontade, de abaixar o meu peso, e eu fico na dúvida assim, quanto que vai ser um peso onde eu consiga voltar a ser um cara que, se precisar correr, eu vou correr, entendeu? Se eu precisar... Não, você não vai correr porque você não vai ter joelho pra isso. Porra, desanimou já. Caralho, Julião. Tô falando É do verdade. peso, né? Já tô te avisando. Mas eu penso assim, pesar quanto, Rafa? Uns 90 quilos, 95 quilos? Eu acho que... Porque esses caras são muito pesados, né? E assim, às vezes a pessoa olha, um mamute consegue fazer tudo, o cara não consegue fazer nada. Às vezes tem uns caras que não conseguem nem amarrar o sapato direito, entendeu? Por quê? Porque esse tanto de músculo torna muitas atividades do dia a dia difíceis de serem feitas. Então, às vezes, o cara vai dar uma caminhada e já fica cansado. O cara vai amarrar o sapato é uma dificuldade. Não consegue nem coçar as costas direito, não consegue fazer nada. Então, assim, é muito difícil. Imagina um esporte, às vezes, coletivo, uma coisa que vai exigir mais agilidade. É difícil, né? Tem uns caras que tem esse treinamento, faz os treinamentos específicos de processo. Por exemplo, Sardinha é um cara que ele faz um bocado de coisa mesmo sendo forte. Mas a maioria dos caras não são assim, né? Até porque eles não treinam pra coisa específica dessa forma. Acho que com esse peso eu já consigo ser um cara, tipo, ativo, se precisar correr e tudo. Que hoje, cara, se eu for abaixar na pia ali pra pegar uma panela, eu já volto cansado, já volto com a lombar meio, abaixo com a lombar meio assim. Todos nós, né, cara, que somos mais pesados, já tem essa trava. Então a minha vontade depois, quando eu aposentar, é conseguir, como eu era moleque, mano, correr, pular, fazer, sei lá. Então o que ele tá falando? Ele quer manter uma dose suprafisiológica para ter alguma coisa ali de massa muscular, logicamente acima da média populacional, mas ele quer ser uma pessoa funcional. E justo, nada mais justo do que ser uma pessoa funcional e fazer coisas diferentes, né, do que estava habituado. Então ele não vai querer ser o cara que vai ficar puxando ferro loucamente o resto da vida, né? Ele pode puxar seu ferro, ter sua vida ali, né, fitness, mas ele quer também fazer outras atividades, né? E assim, cara, a vida é isso, né? Ele tá vivendo uma fase da vida dele, depois ele vai para outra. E é o que às vezes o cara que nem atleta não consegue perceber. Então, muitas vezes ele entra nesse meio, faz essas loucuras, muitas vezes, por conta própria, e aí ele esquece que existe uma vida após isso e que na cabeça dele ele não consegue ver o amanhã. Então, ele não entende que às vezes a prioridade dele muda, às vezes ele vai se casar de novo, às vezes ele vai ter um filho, às vezes ele quer ser um bom pai. Ele não tem mais atitudes que... não poderia ter mais atitudes como ele estava tendo na vida dele anterior, né? Então, muda muito também a vida de solteiro para de casado, a vida de pai para a vida de pessoa normal, tudo isso muda, gente, tudo isso muda e traz muita maturidade, tá? Então a gente tem que sempre pensar no amanhã e tentar criar planos para o amanhã. Manter atividade, né? Manter atividade, isso. Manter atividade. Hoje eu já não faço o que vocês fazem. Então eu gosto de treinar e pra eu me manter treinando eu preciso de um pouco de testosterona. Até porque eu usei por muito mais tempo do que vocês. E é óbvio, minha produção ficou inibida. Nunca fiz uma parada ao ponto de parar de fazer uma TPC depois e ver qual que é o resultado final dos meus níveis de testosterona, sem uma droga que ajuda a restabelecer a estrutura de testosterona. Então assim, o cara usando por muito tempo, né, como eu falei, ele pode ficar com o eixo inibido permanentemente? Pode. Somente quando o cara já é mais velho, quando ele vai tentar restaurar o eixo. Mas necessariamente ele vai precisar usar a testosterona? Depende, né? Depende. Mas vamos ter que ver aqui o que o Júlio vai falar adicionalmente. O que ele tá usando na prática? Então, hoje eu faço administração de testosterona, mais como TRT. Só texto. Testosterona e um pouco de nandrolona. E aí não é TRT, tá bom? TRT, gente, é o quê? É uma dose fisiológica de testosterona. A gente produz em média de 5 a 10 miligramas de testosterona por dia, o que daria por semana ali seus 70 miligramas, tá certo? Um cipionato de testosterona, que é o deposterona, tem 200 miligramas de cipionato de testosterona. No total ali, de testosterona, tem 140 em cada ampola. Então, quando a gente aplica uma a cada 14 dias, a gente tem 70 por semana, que seria a dose fisiológica. Então, uma deposterona a cada 14 dias é uma dose fisiológica de testosterona. Quando a gente coloca, por exemplo, uma deposterona a cada 7 dias, não é reposição. Não é reposição. Às vezes um cara que tem um consumo alto de testosterona pode precisar de uma posologia um pouco diferente a cada 10 dias e tal. Beleza, poder pode, né? Mas a gente tem que ver o que a gente tá querendo deixar nesse cara. A gente tá querendo colocar nível suprafisiológico, levemente supra, ou a gente tá querendo deixar ele realmente no fisiológico? Que muita gente diz que tá fazendo TRT sem tá. Então, beleza. Por exemplo, Júlio tá fazendo dose de testosterona de TRT, vamos ver o que ele tá usando de testosterona para ver se realmente é TRT. Mas ele já tá usando nandrolona associado. Nandrolona é outro esteroide. Então, assim, não pode dizer que ele tá fazendo simplesmente uma TRT ali para manter, tá? Justamente para poder ali sempre estar promovendo a lubrificação das articulações, um pouco de hormônio feminino ali também, para evitar que os meus tendões estourem.
Mas, assim, né, a nandrolona ela não aromatiza, tá? É a testosterona que aromatiza. Então, o hormônio feminino estradiol, que não é um hormônio feminino, beleza? É só uma nomenclatura, mas enfim, né? Testosterona e estradiol tem no homem e na mulher. O estradiol ele vem da testosterona. A nandrolona não aromatiza, beleza? Mas, assim, esse efeito nas articulações é real? Cara, muitos fisiculturistas sentem, a gente não tem uma evidência clara na literatura em relação a isso. Mas, enfim, não vamos questionar isso. Eu posso até fazer um vídeo sobre esse assunto no futuro. Nandrolona e articulação, nandrolona e lesão articular, beleza? Então é um ciclo Só pra quem não sabe, nandrolona é a DECA, tá? realmente que eu busco saúde articular e me manter com um nível de força e um desenvolvimento de um fisiculturista, mas não um fisiculturista. Ah, mas você vê, o objetivo do Júlio não é ser saudável, é o quê? É manter com o físico e o nível de força de um fisiculturista. Então ele reduziu as doses, tá usando menos, porque o objetivo dele é esse, sabendo que ele vai pagar um preço em relação a isso. Tudo bem? É diferente de um cara que tá fazendo a reposição de testosterona, porque tem necessidade clínica. Tudo bem? Culturista que está, por exemplo, eu estou em off-season ou eu estou em pré-contest. Não. A nível competição. Não, hoje eu administro o físico que eu tenho. Se eu quiser voltar a competir, obviamente eu vou usar mais esteroide. Mas hoje eu uso 250mg de testosterona por semana e 200mg de nandrolona por semana. Que é uma dose assim, o que é que ele tá fazendo? Ele tá usando 250 mais 200, 450mg de esteroide por semana. Né, que seria ali, se fosse colocar 100 a dose fisiológica, né? Então a gente estaria usando 4,5 vezes a dose de um homem jovem saudável, tudo bem? Isso é uma dose de reposição? Logicamente que não, né? A testosterona já não é uma dose de reposição, beleza? É preciso que fique bem claro. Ele tá usando isso aqui para ter uma aparência de fisiculturista de um ponto de vista estético, tá? Então tenha calma em relação a isso. Semana, só. Esse é o meu ciclo e eu tô assim desde a última competição. Não fiz mais nada além disso. E vou manter assim até vou fazer um off agora pra voltar a competir. Aí sim eu vou usar o E nome. seus níveis de testosterona fica quanto usando essa dose, você sabe? 1.000, 1.200. Gente, assim, né? 1.000 e 1.200 com essa dose eu acho difícil, tá? A não ser que seja um medicamento subdosado. Mesmo que ele pegasse ali, né, no nível mais baixo, porque a nandrolona, ela às vezes dá um falso positivo no exame, misturando a nandrolona com a testosterona, a tendência é que dê um nível maior, tá? Mas é claro, vai depender do dia que ele pega. Se ele pegar no nível mais baixo, no dia que ele for aplicar, por exemplo, antes da aplicação, vai dar um valor menor. Mas não é esperado 1.200 fazendo esse tanto de hormônio, tá bom? Mas beleza, né? Esses dados, pra mim, tá? São os dados onde eu não apresento colaterais. Mas é claro, tem pessoas que têm um metabolismo diferente das outras, eu não posso afirmar que ele tá mentindo aqui não, tá bom? Tem as individualidades biológicas, eu já peguei paciente com variações desse jeito, que aumentava demais com a dose X ou diminuía demais, mesmo com a dose maior, então cada pessoa é diferente, tá? Mas, enfim, tô dando aqui uma média, a gente não espera esse valor com esse tanto de medicação. Significativos. Entendeu? Então meu colesterol não fica muito inibido, eu não fico muito nervoso ou tenho insônia. Não, é uma dose de administração onde eu consigo me manter com o nível de testosterona um pouco mais alto e me manter em alta performance. Sim. Mas é óbvio que eu não tenho condição de suportar as cargas que vocês hoje, por exemplo, treinam. Entendeu? Quando aposentar eu tenho a ideia de manter mais ou menos assim. Eu tenho até a força, eu posso te dizer, que eu conseguiria fazer, mas eu pagaria um preço muito alto com relação às articulações que não vale a recuperação pena. também. Exato. Então, por exemplo, fazer um leg press com 600, 700 quilos, eu consigo? Consigo. Mas eu vou ter que ficar parado 3 semanas, de tão inflamado que meu joelho vai ficar. Aí não vale a pena. Sim. E assim, o Júlio já é um atleta de longo prazo, né? É um atleta que já se machucou bastante, já se esforçou muito. Mas enfim, né, a gente deu pra entender o que é que era aqui, né? O Brandão, ele tem a ideia de ficar natural. O Zancanelli tem a ideia de usar uma dose levemente suprafisiológica ali. E o Júlio tá usando, a princípio, ainda uma dose levemente que é levemente em relação ao que ele estava usando, mas para o público normal é uma dose moderadamente suprafisiológica, mas em longo prazo é uma coisa que causa prejuízo, principalmente cardiovascular, que é o que eu sempre pontuo aqui. Tudo bem? Gabriel, você fala tanto de prejuízo cardiovascular, o que é que, na certeza, a gente sabe que vai acontecer com o uso de esteroide? Quais são os potenciais mecanismos? Eu tenho um vídeo aqui completo para você. Vou deixar para assistir. Te espero lá e um grande abraço.